Salve moçada, tudo bem com vocês? Wilson da Franco Invest para mais um vídeo do canal. E hoje vamos voltar a falar do RVBI 11, tá? Um fundo multi-estratégia em termos, né, galera? Da Pátria, tá? E então, o valor atual dele é 68,26, máxima 69, mínima 54. Dividend yield tá interessante nesse nível atual de preço, tá? 12,97% ao ano. Ele deu uma boa recuperada, né? Valor patrimonial 75,20, patrimônio de 772 milhões, 9% abaixo do seu valor justo. Tem um pequeno valor em caixa ali, então tá difícil de fazer novas alocações aí. E número de cotistas, 52.800 cotistas. Liquidez média diária aí 874 mil, tá próxima de 1 milhão quase ali. Rendimento médio mensal 74,5, ele vinha pagando 75 centavos, mas daí em janeiro desse ano reduziu aí para 70 centavos, mais próximo ao rendimento recorrente do fundo, tá? Então eu espero que esses 70 centavos aí permaneça aí. Acredito que nesse ano inteiro praticamente vai permanecer esses 70 centavos. Então, o rendimento aqui na cotação base aqui estava 62, tá, galera? Já está em 68, ó, já recuperou bem. Dava 1,11, mas abaixo de 70 centavos ali vai dar mais de 1% ao mês de rendimento, tá? Então, por isso que eu falei, nesses preços aí, fica interessante, né, galera? Então, vamos lá. O que eles cobram aqui? Taxa de administração 0,92, tal, taxa de performance 20%. Uma taxa de performance alta, tá? Estratégia do fundo aqui investir em fundos imobiliários líquidos, outros veículos restritos a investidor profissional ou baixa liquidez, tal. E também eles investem em CRIs. Então, basicamente, é fundos imobiliários com liquidez e baixa liquidez e CRI. Então, ele não é tão diversificado assim que nem eu falei, né? Então, tem uma reserva acumulada aqui ainda de 16 centavos e distribuir aqui 70 centavos. Comentário do gestor, ele fala que do mês de março, né, ele valorizou 4,8 contra 6,3 do IFIX, então ficou abaixo. Nos últimos 12 meses ele caiu 1,5 e o IFIX caiu 2,8, então caiu abaixo do IFIX. Mas aí lá, desde o início do fundo lá, que foi em fevereiro de 2020, um retorno aqui de 18% versus 8,3% do IFIX, que ele usa como comparação, Bitmart, né? Então, foi um período complicado mesmo, né, galera? Então, o retorno, assim, comparado ao IFIX até que foi bom, mas, assim, para os fundos imobiliários em geral, assim, foi um momento, ainda está sendo um momento complicado, né, nesse período aí. O que eles falam aqui mais também? Ele fala da alta da Selic, né, que o ciclo de alta deve se encerrar, tá? Então isso pode trazer aí, novas destravas aí para os fundos imobiliários, porque o problema, assim, a gente sabe que a taxa de juros está alta, mas uma das preocupações é até onde que ela ia aumentar, né, galera? Então a gente parece que já chegou ali no pico dessa taxa. Então, provavelmente aí seja algo em torno de 15%. E daí a gente já começa a discussão para novas reduções da taxa Selic. Então, isso já pode trazer, por mais que ela esteja ainda muito elevada, né, pode trazer uma destrava aí, porque pelo menos você chegou no teto ali, sabe que daí a tendência é de novos cortes na Selic lá mais para frente, desde que, né, a inflação permaneça ali em níveis saudáveis, né, galera? Senão, se ela extrapolar, daí não tem jeito, o Banco Central deve aumentar ainda mais os juros, né? Mas a curto prazo, assim, o que a gente tem no momento, né, no cenário atual, é que ela deva chegar próxima a 15% e permanecer ali nesses 15 sem novas elevações e daí mais para frente quedas nos juros. E daí essas quedas aí devem, né, trazer novas valorizações para os fundos imobiliários, principalmente fundos de tijolo daí, né? Então ele fala aqui que está 71% do PL alocado em FIIs líquidos e 63% do PL em FIIs de tijolo. Então ele está bem alocado em fundos de tijolo, ou qual seria mais beneficiado ali por reduções mais agressivas ali da taxa de juros, que provavelmente lá para o ano que vem, daí, né, o mercado joga uma Selic aí para 12% no final do ano que vem. Então isso deve beneficiar um pouco os fundos de tijolo. Daí o que eles falam mais? Daí eles falam do rendimento, né, que caiu de 75 para 70 centavos.
e que o resultado desse mês líquido aqui foi 71. Então, eles entregaram bem, mais ou menos, o recorrente do fundo ali. E ainda tem 16 centavos de reservas. O resultado aqui, então, a rentabilidade desde o início, tal, perde feio do CDI líquido aqui, tá, galera? 44,9. Mas assim, aqui a gente está pegando um CDI muito alto também, né, galera? Então, quando a taxa Selic cair, né? Então, isso daqui vai alterar um pouquinho aí, tá? Então, espera-se daí que o RVBI e outros fundos performance melhor ali. Lembrando que esses fundos que compram outras cotas de outros fundos, né? Quando o mercado está autista também, eles se beneficiam ainda mais, né? Porque daí eles geram ganho de capital, etc, né? Então, eles aumentam também os rendimentos, tal. Tem resultados melhores, né? Que mais que eles divulgam aqui? Tem ainda ganho de capital não realizado de 41 centavos, mas não podemos contar com esse valor, tá, galera? Porque está escrito aqui, né? Não realizado. É como se você tivesse um papel, uma ação na tua carteira ali, mas que você não vendeu. Ela está gerando lucro ali, mas você não vendeu, então não dá para contar com aquilo ali, porque pode ser que a ação caia, ou aqui, no caso aqui, a cota do fundo imobiliário que está dando esse lucro cai. Então, não dá para contar com esse valor. O fundo tá bem paradão aqui, ó, sem muitas vendas, tal, né, galera? E daí aumentaram um pouquinho esse ganho de capital não realizado, né? Tava em 35, depois 39,41 aqui. Mas eles não têm feito muitas movimentações, ó. Desde novembro, dezembro, bem poucas movimentações aqui, anda meio parado esse fundo aqui na questão de giro de carteira. Então, esse mês eles venderam aqui 2 milhões, tá? E essa venda ainda gerou prejuízo que a gente pode ver ali na sua DRE aqui, tá? Potencial de upside, então ele está 16,8% abaixo do seu valor justo, tá? Então, cota aqui 64, se bem que diminuiu agora, né? A cota já está 68, então cota patrimonial 75. E aquele duplo desconto que a gente chama atenção, né, nos FOFs aí e tal, seria de um retorno total aqui de 35,3% aqui no cenário, melhor cenário possível aqui, tá? O que mais que eles destacam aqui? Aqui daí a demonstração de resultado, então 58 centavos vieram do rendimento dos FIIs, né, da distribuição dos rendimentos. Ganho de capital aqui é 1 centavo negativo, então aquele giro que eu falei lá teve um prejuízo, tá? Então, às vezes é uma reciclagem, alguma coisa de portfólio, né? Receita com CRI esse mês foi boa, tá, galera? 17 centavos, então acho que isso que ajudou o resultado do fundo. O mês anterior tinha sido 13 centavos. Deve ser devido à inflação de fevereiro, né? Que veio mais alto, porque janeiro tinha havido um IPCA mais baixo, e esse fundo aqui, maior parcela dele aqui, é indexado ao IPCA, tá? As CRIs e tal. Então, a receita total aqui, 74, tirando ali as despesas e tal, gerou um resultado aqui de 71 centavos. Então, isso é próximo ao recorrente do fundo. Ora um pouco mais alto, ora um pouco mais baixo. Então, por isso que eu acredito que esses 70 centavos aí deva permanecer assim, de forma assim tranquila até para o fundo atingir, desde que não haja nenhuma inadimplência aqui nos CRIs que eles investem e tal, nos próprios fundos que ele investe, fundo de papel e tal, né? Então, se não ocorrer problemas sérios ali, deve-se manter esses 70 centavos aqui, tá? A exposição por setor aqui, 25% é recebíveis e 23% aqui híbrido e mais 18 lares comerciais. Então, ele está bem. Tem bastante papéis aqui em lajes, tá? Setor aqui residencial, tal. O que mais? Então, CRI, aqui ele investe 12% do portfólio em CRIs, tá? Maior exposição aqui em FIIs, o primeiro aqui é o TRXF. Eu gosto desse fundo, tá? 9,4 aqui. E PVBI, daí, que caiu os rendimentos recentemente, aí 8,3, fundo de lares corporativos, que daí sim, que nem eu falei, né? Deve se beneficiar mais para frente lá com a redução da taxa de juros. Mas já é um papel que vai ser mais difícil você ter ganho de capital assim, curto e médio prazo. Tigar também caiu bastante, né? Tanto os rendimentos quanto a cotação. Game 11 já é um reloginho, paga de forma bem aqueles 9 centavos, se eu não me engano, né? Já um bom tempo. E daí tem outros nomes aqui. Tem alguns nomes interessantes, outros nem tanto, tá, galera?
O que pode também trazer uma destrava de valor aí em alguns meses é 8% aqui nesse investimento em desenvolvimento, tá, galera? Ele tinha mais isso daqui, daí alterou um pouco a estratégia e agora só está 8%. Pena, né? Então, o indexador aqui, 75% é IPCA e 25% CDI. Então, a maior parcela aqui é atrelado ao IPCA. Quanto maior o IPCA, maior o rendimento do fundo aqui. Quanto às suas RIs aí, são médio risco, tá, galera? Tem algumas taxas ali bem elevadas até. E ele tem boas garantias da maioria das suas RIs aqui, tá, galera? Então, as garantias são boas. E tem aqui também o watchlist deles aqui, referente a algumas CRIs, né, que estavam com problema e tal, e essa tem da CRI-MEW aqui, que representa 0,5% do PL e tal, mas que o CRI aqui, a operação encontra-se adimplente, então ela estava com problema, mas atualmente encontra-se adimplente aqui, eles estão usando o seguro aqui para pagar o CRI. No demais aqui, todas elas estão adimplentes e com boas garantias. Beleza, galera? Então era isso aí. Fundo aí RVBI 11, tá? Nesses preços é interessante, mas saiba que você vai receber esses 70 centavos aí por um bom tempo aí, até o mercado melhorar bastante para ele conseguir fazer giro aí e daí destravar valor e ganho de capital e giro de portfólio. Eu não gostei muito da atuação deles nesse mercado de baixa, eles não fizeram assim muitas movimentações. Tinha vários fundos dando sopa ali, preços bem baixos, e eles foram lá e fizeram uma ancoragem lá com o fundo da Suno. Putz, isso daí eu fiquei indignado com esse fundo aqui, tá? Mas é isso aí, tá? O preço faz, às vezes, a oportunidade. Então, se o preço tiver atraente, né, de repente, você sabe que vai ganhar esse 1% aqui por um bom tempinho aí, beleza? Abraço a todos aí, fique com Deus, galera.